Governo estuda antecipar 13º salário de aposentados. E você vai ver também. Empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada já movimentou mais de 50 bilhões de reais. Estados Unidos dobram a compra de ovos do Brasil. Uma imagem impressionante. Avião despenca durante show de acrobacia na África. E ainda, atacante Rafinha causa polêmica na véspera do jogo do Brasil contra a Argentina. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha só, a pedido do Ministério da Previdência Social, o governo está analisando a possibilidade de antecipar o 13º salário dos aposentados e pensionistas. Mas ainda não há uma data confirmada. Se a medida for aprovada, os valores devem ser depositados nos meses de maio e junho. O governo está analisando o pedido do Ministério da Previdência Social, que solicitou que os recursos do 13º salário dos aposentados e pensionistas sejam depositados antecipadamente. A equipe econômica do governo vai avaliar a possibilidade dessa antecipação do pagamento em alguns dias, mas, até o momento, não há uma data confirmada. Caso a antecipação seja aprovada, os valores devem ser depositados em maio e abril, como quando aconteceu nos anos de 2020 e 2023, nos quais o abono foi pago no mês de maio e junho. Também é necessário um ato legal, ou seja, um decreto feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para que as pessoas que têm direito a receber o abono, que são quem recebeu auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão da Previdência Social, consigam receber o benefício. O governo não informou quantas pessoas podem ser beneficiadas, mas no mês de fevereiro, o Instituto Nacional do Seguro Social pagou mais de 40 milhões de benefícios. E mais de 50 bilhões de reais em empréstimos já foram solicitados por trabalhadores pelo novo programa de consignado para funcionários da iniciativa privada. O grande interesse das pessoas chamou a atenção, inclusive, das instituições financeiras. O novo crédito consignado CLT surpreendeu as instituições financeiras pelo interesse dos trabalhadores. Mais de 5 milhões de pessoas já solicitaram propostas de empréstimo que superam os 50 bilhões de reais. Segundo o balanço da Dataprev, com dados até amanhã desta segunda-feira, cada pedido de crédito, em média, tem sido de aproximadamente R$ 8.900, com prazo médio de 31 meses. A margem consignável é de 35% do salário. Ou seja, isso indica que, na média, o salário dos trabalhadores que pediram empréstimo está por volta de R$ 2.500. Segundo especialistas do setor financeiro, o interesse e o valor solicitado é muito elevado e que desde a última sexta-feira, a demanda já superou o total já concedido em crédito consignado para o setor privado. Dados do Banco Central mostram que, antes da nova linha de crédito, o consignado privado somava 41 bilhões de reais em janeiro de 2025. E os Estados Unidos dobraram as importações de ovos do Brasil diante do surto de gripe aviária que o país enfrenta. Vamos conferir. Os Estados Unidos pedem auxílio ao Brasil para enfrentar a crise de abastecimento de ovos, que ocorre desde 2022
devido ao surto de gripe aviária no país. A doença fez mais de 170 milhões de vítimas desde o início da crise, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. As importações de ovos brasileiros pelos Estados Unidos quase dobraram desde o ano de 2024. O país alcançou a produção de 4,67 bilhões de dúzias. Entre fevereiro do ano passado e o mesmo período deste ano, as importações subiram em 93%. A crise aumentou os preços dos ovos no atacado em 53,6% nesse mesmo mês, e isso levou os Estados Unidos a avaliarem a flexibilização de regulamentações. Uma proposta que ainda está em análise vai buscar a permissão para usar esses ovos para produtos alimentícios. Os ovos que eram restritos à ração animal vão ser utilizados para alimentos processados, como bolos, sorvetes e molhos. A estratégia é para conter os preços altos e entregar o produto fresco aos consumidores. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai cobrar tarifas de países que compram petróleo ou então gás da Venezuela. E depois desse comunicado, o preço do óleo mineral subiu 1% no mercado. Vamos ver. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que todos os países que compram petróleo ou gás da Venezuela devem pagar tarifas de 25% sobre as negociações realizadas com os Estados Unidos. Essa tarifa entrará em vigor em 2 de abril, informou Trump em uma rede social. O líder americano ainda afirmou que a Venezuela enviou dezenas de milhares de criminosos, incluindo membros de uma gangue venezuelana chamada de Trem de Aragua, para os Estados Unidos. Além disso, o presidente diz que o país latino-americano tem se mostrado hostil com os Estados Unidos. No início do mês, Trump havia emitido uma ordem para suspender, por 30 dias, uma licença que os Estados Unidos concedeu a uma empresa do ramo energético, a Chevron, para operar na Venezuela e exportar seu petróleo. Isso ocorreu depois de acusar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de não avançar com as reformas eleitorais e o retorno de imigrantes ao país. Após o anúncio de Donald Trump, os preços do petróleo no mercado internacional subiram 1%. Vamos agora para o Rio de Janeiro, onde a Prefeitura do Rio iniciou uma grande mobilização contra o sarampo. O objetivo é levar vacinas para locais onde há grande circulação de pessoas. O Anderson Nascimento, nosso repórter, vai agora trazer os detalhes. Uma mobilização de combate ao sarampo, com o intuito de levar a vacina a locais com grande circulação de público, teve início nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. As ações pretendem facilitar o acesso do carioca à imunização. O objetivo da mobilização é garantir o esquema vacinal contra o sarampo para adultos de 18 a 59 anos que não estejam imunizados, ou para os que fazem parte da faixa etária de até 29 anos que tenham recebido apenas uma dose, de modo a completar o esquema vacinal com a segunda dose. A Secretaria destaca que a doença é uma doença febril, aguda, altamente transmissível, que pode acometer pessoas em qualquer faixa etária. Suas transmissões ocorrem diretamente por contato direto, pessoa a pessoa, por meio de gotículas de secreções expelidas ao falar, tossir ou espirrar. As ações de vacinação para facilitar o acesso do carioca à imunização acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, no Terminal Gentileza e no Aeroporto Santos Dumont. Já na Central do Brasil, a imunização será realizada na terça e na quinta-feira, no mesmo horário. O imunizante também está disponível para crianças e adultos em todas as 239 unidades de atenção primária do município. Em 2025, até o momento, o município do Rio não registrou nenhum caso da doença, mas há registros de casos recentes em cidades vizinhas. E veja a seguir, avião despenca durante show de acrobacia na África.
E ainda, declaração de Rafinha causa polêmica na véspera do jogo contra a Argentina. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, durante um show aéreo na África do Sul, um avião que fazia acrobacias mergulhou de frente e acabou despencando no chão. O piloto, infelizmente, não resistiu. Vamos conferir agora as imagens fortes. As imagens gravadas por uma testemunha que estava no evento são impressionantes e registraram o momento em que o avião caiu durante um show aéreo em Saldanha, na África do Sul. A aeronave fazia uma demonstração de acrobacias aéreas, até mergulhar de nariz e acabar despencando no chão. O espectador que filmava o show abaixa a câmera após a queda do avião, mas volta a registrar o incidente ao ver que uma nuvem de fumaça preta subiu aos céus no momento em que a aeronave explodiu. Infelizmente, o piloto do avião não resistiu e morreu na queda. De acordo com uma declaração do organizador do evento, as equipes de emergência chegaram rapidamente ao local e nenhum espectador ficou ferido. Nós vamos mostrar agora outra imagem impressionante, só que agora no Brasil. Ela aconteceu em Santa Catarina. Um caminhão, ele tenta cruzar uma linha férrea e acaba sendo atingido em cheio por um trem que passava pelo local. Vamos ver os detalhes agora. Um acidente impressionante foi registrado por uma câmera em Tubarão, no sul de Santa Catarina, na última sexta-feira. As imagens mostram o momento exato em que um caminhão atravessa uma linha férrea sem parar e colide com um veículo ferroviário que transportava trabalhadores. No vídeo é possível ver o auto de linha, um veículo que é usado para transporte de equipes de manutenção ferroviária, buzinando ao se aproximar do cruzamento. Mesmo assim, o caminhão atravessa a linha e provoca a colisão. Com o impacto, os trabalhadores caem sobre os trilhos. 2 funcionários da ferrovia Tereza Cristina sofreram ferimentos leves e foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros. Eles foram levados ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, passaram por exames e foram liberados no mesmo dia. O motorista do caminhão não se feriu. A ferrovia Tereza Cristina informou que o cruzamento tem sinalização adequada, conforme determina a legislação. O Código de Trânsito Brasileiro considera infração gravíssima não parar antes de atravessar a linha férrea. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo. Pedro, vamos começar falando de tênis, né? E do João Fonseca, afinal, daqui a pouco ele entra em quadra, não é isso, Pedro? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que estão nos assistindo. João Fonseca segue chocando o mundo, Kleber. O brasileiro venceu um top 20 nesse final de semana e daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, vai encarar o número 11 do mundo. O carioca já está sonhando com um título inédito. João Fonseca está surpreendendo o mundo mais uma vez. Depois de uma vitória extraordinária na última partida sobre o número 20 do mundo, Hugo Humbert, por 2-0, o brasileiro chega pela primeira vez à terceira rodada de um Master 1000, competição das mais importantes do tênis profissional. Com Hard Rock Stadium lotado, milhares de brasileiros empurraram Fonseca para uma das suas vitórias mais consistentes até o momento. Agora o brasileiro terá pela frente o australiano Alex de Minaur, tenista que fez sua melhor temporada em 2024 e que atualmente é o número 11 do ranking da ATP. Para chegar nesta fase, de Minaur teve que passar pelo chinês Bu Yun Xiaoquet, em um jogo bem tranquilo, onde venceu por 2-0. A partida promete ser duríssima para João Fonseca, mas se a vitória vir, o brasileiro definitivamente se tornará um dos grandes favoritos a vencer o torneio.
já que grandes nomes do tênis, como Alcaraz, Jack Draper, Medvedev e Rublev, todos os atuais top 10, já foram eliminados da competição. Essa partidaça entre João Fonseca e Alex de Minaur vai acontecer hoje, às 8 horas da noite. Bom, Pedro, vamos mudar de assunto agora para falar de seleção brasileira, né? Amanhã tem um jogão, o maior clássico da América do Sul, lá em Buenos Aires. O Brasil enfrenta a Argentina e o jogo, antes de começar, já tem polêmica, Pedro. Exatamente, Kleber. O atacante do Barcelona, Rafinha, deu uma declaração que possivelmente vai transformar a atmosfera do Monumental em uma guerra. Vamos conferir a declaração. Em conversa com o ex-jogador Romário, Rafinha teve uma fala polêmica. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. O técnico Dorival Júnior tentou amenizar o clima para o clássico entre Brasil e Argentina desta terça. Na coletiva concedida na manhã de hoje, o técnico apaziguou os ânimos, sem citar diretamente a fala do atacante. Primeiro que é um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. E nós vamos buscar jogar futebol. Nós estamos indo para lá jogando contra a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nesses últimos anos, procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentamos buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições, sendo respeitados com certeza e entendendo que uma partida de futebol é resolvida dentro de campo, onde teremos aí 22 grandes atletas do futebol mundial, aí sim, fazendo um duelo, mas tudo isso resolvido dentro das quatro linhas. A fala não repercutiu bem na mídia argentina. Uma página postou as frases de Rafinha no Instagram e Ángel Di Maria, um dos principais astros da Albiceleste, comentou com emojis de risada. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, também comentou a declaração de Rafinha. Ele não alimentou o clima quente e citou a amizade entre Messi e Neymar, recordando a imagem da final da Copa América de 2021, com Messi e Neymar sentados na escada do Maracanã. Afirmou que essa é a imagem que tem que ficar. É uma partida de futebol e todo mundo quer ganhar e que não há razão para ir além disso. Além disso, o comandante afirmou que o clima de tensão não deve ultrapassar os limites. Ainda segundo a mídia argentina, as palavras do camisa 11 do Barcelona surpreenderam os jogadores e dirigentes da Argentina, principalmente pelo tom da declaração do atleta. Pedro, realmente o Rafinha pisou na bola, né? E quem fez uma bela jogada por outro lado foi uma jogadora equatoriana, um gol que viralizou nas redes sociais. Conta pra gente, Pedro. Um gol não, Kleber, um golaço. A jogada ocorreu em um campeonato feminino de society e o vídeo bateu o recorde de qualquer modalidade de futebol feminino, com mais de 78 milhões de acessos. O gol foi marcado pela equatoriana Antonella na partida entre o time que ela defende, o PRO FC, e o Troncas FC. Antonella aplicou 2 chapéus e chutou cruzado no ângulo da goleira. O gol bateu todos os recordes de visualizações em qualquer modalidade de futebol feminino e passou de 78 milhões de acessos. O tento rendeu a comparação de Antonella a grandes jogadores do futebol, como Ronaldinho Gaúcho. Nas redes sociais, ela virou Antonaldinho. E também foi lembrado o gol que o Everton Ribeiro marcou no Flamengo, na época que jogava pelo Cruzeiro. A Queens League é a versão feminina da Kings League, competição de futebol de 7 da Espanha. O torneio foi fundado pela lenda do Barcelona Gerard Piqué e é um sucesso na internet, com fãs ao redor do mundo. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Até a próxima. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Ótima noite para você também. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você. Fique agora com a nossa programação. Eu volto amanhã. Até mais.